Fala aí, galera, de volta aqui no canal do Lessa nesta quarta-feira, começando o dia, deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado por aqui, porque temos notícias muito importantes envolvendo a iminente, a mais que provável saída do zagueiro Nino nos próximos dias e o destino, ao que tudo indica, é o Zenit da Rússia. Eu vou trazer aqui para vocês diversas informações detalhadas, algumas também exclusivas em apurações que eu fiz ontem à noite, para que você possa entender de uma maneira bem objetiva, pelo menos eu vou tentar explicar como está se dando essa saída do Nino e por que ele está aceitando essa proposta do Zenit. E como ficará o Fluminense nessa história, que no caso é o que nos importa. O Nino é um capitão, um jogador muito importante, querido por todos. Ele vai seguir a vida dele, o Fluminense fica, e é claro que o Fluminense sempre é a prioridade. Então vou trazer para vocês muitos detalhes aqui dessa negociação. E também vamos falar sobre Copinha. Hoje tem estreia na Copinha. E já começando com essa informação, o Fluminense estreia às 3h15 da tarde, a sede... O Fluminense está no grupo 13 da Copinha, a sede é em São Carlos. O Fluminense vai enfrentar o São Raimundo, tá? O time da casa, o São Carlense, está também no grupo. É São Carlense, São Raimundo e o Lagarto do Sergipe. São os três adversários do Fluminense nesta primeira fase. Então, 3h15 da tarde a bola rola. É uma Copinha que tende a ser bastante difícil para o Flu, porque os principais jogadores desse time vão fazer parte da pré-temporada do elenco profissional. O time principal, como todo mundo sabe, está de férias, só vai se reapresentar depois do meio de janeiro. E esses garotos, junto com outros que não viajaram ou não disputaram o Mundial de Clubes, vão formar esse grupo que vão iniciar ali o Campeonato Carioca. Então o Fluminense vai ter um time enfraquecido nesta Copinha, mas com alguns jogadores que eu acho que vale a pena a gente ter uma atenção especial. O time que deve estrear hoje na Copinha, a gente pode ter uma ideia através dessa provável escalação, tá? Não é o time, não dá para cravar, mas essa provável escalação tem o Álvaro, Júlio Fidelis, o Davi Scheidt, o Gustavo Sintra e o Esquerdinha. Esquerdinha é um jovem que a gente tem muita expectativa, já fez parte de treinos, já estreou pelo profissional, naquele jogo pela Libertadores lá na altitude. Fabinho Freitas também, que é um jogador já com bastante rodagem no Sub-20. Agner também, Riquelme Felipe, que é um destaque, um jogador que você tem muita expectativa. Tomara que ele possa fazer uma boa Copinha. E aí o João Lourenço também já conhece, e o Gustavo Lobo, o centroavante, que já é um jogador mais experiente ali pro time Sub-20. Tá? Então essa é uma provável escalação do Fluminense. Matheus Reis também pode entrar ali no ataque para essa estreia. Vamos ver o que o técnico Caio Couto, que também está chegando, está conhecendo os jogadores, está formando esse grupo que não tem tanto entrosamento assim para disputar essa competição. Eu acho que mais do que tudo vai ser campeonato para que alguns jovens possam amadurecer um pouco mais e quem sabe começar a fazer parte, a conviver um pouco mais com o elenco profissional ao longo desta temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu falei sobre o elenco profissional que vai se reapresentar hoje, inclusive, em dia 3 de janeiro, data da reapresentação do início dos treinos do Fluminense para a temporada 2024, com esses garotos que não vão para a Copinha, como Isaac, Arthur, Kaique Almeida, enfim, nomes badalados que vão ter a oportunidade de começar o ano no profissional, disputando jogos do Campeonato Carioca. Tem outros ainda, enfim, eu não tenho a lista completa aqui para vocês. Eu sei que os goleiros vão participar, Pedro Rangel, o Vitor Eudes, além do Gustavo Ramalho. Esses jogadores vão participar da pré-temporada, por mais que eles tenham viajado lá para o Mundial, tiveram férias mais curtas e vão participar dessa preparação, porque tinha que ter goleiro, né? O Fábio continua de férias. Então esse grupo vai se representar hoje. Ao longo do dia teremos aí a lista oficial desse grupo
que fará parte da pré-temporada. O Giovani já deu adeus ao Fluminense, mas tem o Lelê, que está ainda em negociação para ser contratado em definitivo para o Fluminense. Eu trouxe informação para vocês em 2 dias aqui no canal do Lessa, explicando a situação do Lelê. O Fluminense tem a obrigação de compra do Lelê, após metas batidas. Então o clube vai exercer essa obrigação de compra nos próximos dias, mas ainda discute questão de pagamento, como vai ser o pagamento para o Itaboraí Profute. Então, se a situação não está definida, a tendência é de que o Lelê se apresente, mas ainda resta resolver essas pendências, tá? Além dele, Léo Fernandes é uma incógnita, uma informação aqui para vocês. Léo Fernandes não foi para o Mundial, isso obviamente abalou o jogador, que não vinha sendo aproveitado pelo Fernando Diniz. Ele ganhou sim oportunidades, a questão é que ele não foi bem. Então, o staff do Léo Fernandes estuda a possibilidade de seguir um novo caminho nessa temporada, ou seja, ele pode deixar sim o Fluminense. E o Fluminense, a diretoria não vai se opor, nem a comissão técnica, porque de fato o Léo Fernandes não conseguiu entregar aquilo que dele se esperava. Havia uma expectativa muito grande do que ele poderia desempenhar, não aconteceu. Então a tendência é de que ele siga um novo caminho, mas tem que surgir proposta, tem que surgir alguma possibilidade. Não sei se já tem algo oficial, mas existe até a possibilidade de ele não iniciar essa pré-temporada com o grupo. Tá? Vamos aguardar até mais tarde, ao longo do dia, para a gente saber como vai ser. Mas, conversando com algumas pessoas, uma delas me disse, olha, não sei se ele vai se apresentar, não. Então tem essa chance, o staff está analisando aí oportunidades no mercado e pode ser que a gente tenha novidades em breve sobre Léo Fernandes. Tá? Então, o Felipe Andrade, por exemplo, é um jogador que viajou lá para o Mundial. Todos esses atletas vão se juntar a esses garotos e vão iniciar essa pré-temporada, portanto, de olho na estreia do Campeonato Carioca no próximo dia 17 contra o Volta Redonda lá no estádio Raulino de Oliveira. Eu falei estreia dia 17 no Carioca, no dia 18, né, na verdade. Né? Confundi aí. Dia 18 contra o Volta Redonda. Mas bora lá, bora falar sobre essa situação do Nino, né? Que está muito perto de acertar com o Zenit da Rússia. E de fato já há um acordo verbal entre o Nino e o clube russo. Está muito perto de ser concretizado. Inclusive os clubes Fluminense e Zenit já estão trocando ali informações e posteriormente documentos para que essa negociação ela seja encaminhada e concretizada. Pode impedir um clube europeu atravessando o negócio, um outro clube europeu, como o Betis, por exemplo, que sinalizou que pode fazer uma proposta que queria contratar o Nino, uma notícia que veio lá da Espanha. Isso pode acontecer? Pode acontecer, até de outro clube, mas no momento há um acordo muito bem encaminhado para a saída para a Rússia. E aí vocês vão dizer, pô, o Nino ir para a Rússia, cara. Por um valor tão baixo, por que isso? Como? Enfim, algumas coisas estavam me intrigando também. Então, eu falei com umas 3 pessoas ontem à noite para tentar entender melhor essa situação do Nino. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Por quê? Me incomoda muito um jogador, hoje de seleção brasileira, campeão da América, campeão olímpico, capitão do time campeão da América do Sul. Não ter um mercado assim na Europa com uma multa baixa, como ele tem, de 7 milhões, mais ou menos, de euros. Me estranha um clube, sei lá, um clube segunda prateleira da Europa, um clube menor na Premier League, não chegar e falar, opa, aqui, pô, isso aqui tá muito bom, tá barato, eu vou levar. Isso não aconteceu. O Nino, para vocês terem uma ideia, ele recebeu algumas propostas ao longo desse período no Fluminense. Nenhuma superou a casa de 6 milhões de euros. Estou falando proposta oficial, tá na mesa. Nottingham Forest, ano passado, sinalizou que poderia pagar a multa do Nino. Parecia que tinha um acordo bem encaminhado. E depois esfriou, as coisas não aconteceram. Eu apurei que depois que ele teve aquela lesão na seleção, ele, inclusive, não entraram mais em contato. Enfim, a negociação não continuou. E ficou por isso. Então, em todo esse período, ele recebeu uma proposta da Arábia ano passado,
Para o Fluminense de 5 milhões de dólares, o Nino teria um salário altíssimo e ele não foi porque queria ir para a Europa, queria jogar numa liga mais valorizada. Antes, lá atrás, teve aquela proposta do México, do Tigres, e ele não foi. A gente lembra isso porque não houve acordo ali com o Criciúma. Teve também 5 milhões de dólares, tá? Agora 2 propostas de 5 milhões de euros. E teve uma oferta em 2022 da Ucrânia de 6 milhões de euros que o Nino não quis ir. Então nenhuma ultrapassou esse teto. E aí, será que é porque tem um jogador de 26 anos? Eu não sei exatamente qual é a leitura do mercado. Mas isso é um fato. E aí, enfim, a gente vai argumentar o quê? Creio que tenha caído a ficha pro Nino. Por quê? Essa proposta do Zenit, o Zenit já tinha feito uma oferta, ele recusou. Daí ele volta atrás porque os caras chegaram com uma proposta financeiramente extremamente de alto valor para o Nino, considerada irrecusável. Para ele, para a família, mesmo a Rússia não sendo o seu destino. O sonho do Nino era ir para a Inglaterra, da família. Ele não pretendia jogar na Rússia. Mas a proposta foi muito alta. E aí acabou balançando. Eu acho que ele caiu a ficha no sentido de, cara, se eu não sair agora, pode ser que eu não consiga mais. E aí vocês vão dizer, pô, Lessa, mas por que não renova então com o Fluminense? Ele já é ídolo, vai entrar pra eternidade, vai ser um jogador lendário. Gente, é uma opção do jogador. O Fluminense ofereceu ao Nino. Nino, quer ficar mais 5 anos aqui? Fazer história? A gente dá o contrato de 5 anos. Ele não quis. O próprio presidente Mário Bittencourt tornou isso público. Ele disse, presidente, eu agradeço, mas eu tenho o sonho de morar fora com a minha família, de jogar fora, enfim, de viver essa experiência com a minha família. É uma opção do jogador. Por isso ele não renovou com o Fluminense. Eu acho que tenha sido uma estratégia do staff também do Nino, porque se renova, aumenta o salário e aumenta a multa. O Fluminense ia bater o pé e dizer, não, só sai pelo valor da multa. Não ia, mas você pode dificultar uma negociação. Então por isso o Nino não renovou naquele momento que o Aras renovou, que o André renovou, que o Cano renovou. E aí ele tem contrato somente até o final do ano. Isso quer dizer o quê? Que se ele não foi negociado até o meio deste ano, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Fluminense de graça. O Nino faria isso? Acho que não, mas entende? É um risco muito grande. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, diante da ausência de propostas mais altas e de clubes, porque pense bem, se chega uma proposta de um Sevilha, sei lá, de um próprio Betis, um clube da Premier League, de um clube da Liga da Série A da Itália, mesmo que fosse por um valor mais baixo, eu tenho certeza que o Nino aceitaria. Mas isso não aconteceu. Até onde sabemos, não aconteceu. Então, ele provavelmente levou em consideração que essa proposta financeiramente recusável vai resolver a vida financeira dele e da família. E decidiu aceitar. Tá? Então, essa é a situação para que vocês possam entender melhor tudo o que está acontecendo. A operação para o Fluminense deve sair para 5 milhões de euros. Isso dá cerca de 27 milhões de reais, mas o Fluminense... Perdão, gente, tô com uma... A voz tá um pouco ruim porque eu tô... ainda tossindo muito, né, de um resfriado, de uma gripe que eu peguei. Mas vamos lá. 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, o Fluminense tem 60% do Nino. Ficaria, portanto, com cerca de 16 milhões de reais. Mas, Lécio, é muito pouco, é inacreditável. É isso. Pense que lá atrás, quando o Nino renovou o contrato pela primeira vez, a multa mais baixa foi inclusive uma exigência do staff, porque ele já tinha esse sonho de jogar na Europa. Você bota uma multa lá em cima, para negociar fica mais difícil. Enfim, é uma saída iminente, é uma saída que vai machucar todos nós, mas a gente já sabia que ia acontecer. Então, que o Nilo possa ter muito sucesso. Realmente, repito, tem que esperar confirmar, as coisas devem caminhar breve, já nos próximos dias, mas tudo indica que ele vai mesmo para o Zenit, tá?
esclarecendo uma coisa. Pelo que eu consegui apurar, essa questão o Fluminense está recebendo menos para pagar à vista. O Zenit vai pagar à vista, então decidiu aceitar receber menos, em vez de outras propostas mais altas. Como eu disse para vocês, pelo que eu consegui apurar, não teve essas propostas mais altas. As propostas foram mais ou menos ali no mesmo valor. E aí pesou para o Nino essa oferta financeiramente para ele, um contrato muito alto, que deve ser de 4 temporadas, tá? A princípio deve ser um contrato de 4 anos. Esquecendo de falar isso. Então é isso, assim, é um desenho de toda essa negociação, um pouco de bastidores. Ele quer ir para a Europa e depois deseja voltar para o Brasil e jogar no Fluminense, é uma coisa que ele já manifestou para a diretoria, é um sonho que ele tem. O Fluminense quer fazer a operação porque sabe que pode perder o jogador depois do meio do ano de graça, não tem como correr esse risco. E é isso, é torcer para que o Nino tenha sucesso e um dia que ele possa voltar a vestir a camisa do Fluminense. Eu acho que é um jogador que provou seu valor de caráter, de honra, de palavra, sabe, de honestidade. É um cara como mais os jogadores de futebol com o qual eu mais me identifiquei assim ao longo da vida. Por uma série de coisas que eu não sei nem explicar direito. Mas, enfim, eu acho que o Nino merece o respeito e o carinho que ele adquiriu da torcida, com esforço, com trabalho, com títulos, e agora ele vai viver essa experiência. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa negociação, mas acho importante trazer todos esses detalhes e nuances para que vocês possam entender melhor como essa negociação aconteceu. Beleza, galera? Só não esquece, por favor, de dar aquela moral no like, se inscrever aqui no canal do Lessa. Se você não está inscrito ainda, bora ajudar a chegar nessa marca de 90 mil inscritos, depois 100 mil inscritos. E também vou deixar na descrição do vídeo o link para Mais Ágil, para você ir lá e entrar em contato com uma equipe que vai estar pronta para te atender. Se você deseja antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, está precisando de uma grana extra aí nesse início do ano para resolver uma série de pendências, para você fazer o que você quiser com esse dinheiro, entre em contato com a Mais Ágil, eles fazem a antecipação desses valores. Lá eles vão te explicar o passo a passo, toda a operação, para que você possa entender da melhor forma possível, beleza? Tamo junto e ao longo do dia a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa, falando pela última vez de Balneário Camboriú, né? Tô voltando depois desse período de folga, descansando um pouquinho, voltando. Hoje volto para Curitiba e depois na sequência do Rio. Beleza? Um abraço, galera. Tamo junto.